Bora lá, galera. Agora, máxima atenção nesse aqui. Poder regulamentar ou poder normativo. Qual é o problema desse ponto? A doutrina muitas vezes coloca como sinônimos poder regulamentar ou poder normativo. Alguns colocam que não é um sinônimo, que o poder normativo seria uma espécie, o poder normativo seria um gênero e o poder regulamentar uma espécie. E a banca, o que faz? Algumas bancas misturam os conceitos. Então, tem hora que a gente tem que analisar a questão, ver como ela está trazendo. A FUMARC trouxe no edital poder regulamentar. E todas as questões que eu procurei da FUMARC, ela deixa bem explícito, tá? Então, vai parecer um pouco mais confuso, mas na hora de fazer as questões aqui com vocês, lá na aula de questões, eu vou mostrar que a gente dá para sentir. Muitas vezes eles deixam claro o que eles querem nas questões. Na verdade, foi uma questão da ACAF, aqui na Polícia Civil de Santa Catarina, que fez uma puta cagada, separou um conceito do outro, o que foi um pouco injusto com os candidatos, tá? Mas, de forma geral, poder regulamentar é a prerrogativa da administração pública para a edição de atos administrativos gerais e abstratos, efeito erga omnes, efeito para todos. Não é edição de leis é poder legislativo, aqui estamos falando de função administrativa, atos normativos, né? O poder regulamentar, atos gerais e abstratos, portarias, etc. São atos complementares à lei visando a sua fiel execução. Isso aqui é o típico poder regulamentar, complementar a lei visando sua fiel execução, beleza? Vamos ver aqui para frente também. Não pode inovar no mundo jurídico, criando obrigações ou direitos não previstos na lei, nem contrariar a própria lei. Ou seja, não pode ser contra a lei, nem ela tem que ser segundo legem, ela tem que, de acordo com a lei, regulamentar aquilo que a lei traz para fiel execução. Sua fiel execução, ou seja, não inovam no mundo jurídico, tá? Adoram trazer isso. Os atos decorrentes do poder regulamentar, em regra, não inovam no mundo jurídico. Tá vendo por que em regra? Que é um assunto um pouco complicado, eu vou falar ali na frente, mas a questão traz isso, que não pode inovar no mundo jurídico, são atos derivados. Então, em regra, o poder regulamentar típico é aquele que traz a Constituição Federal, são a prerrogativa do presidente da República e demais chefes do Executivo, pelo princípio da simetria, para editar decretos e regulamentos para fiel execução das leis que decorrem do artigo 84, inciso 4 e 6 da Constituição Federal. Então, o poder regulamentar, em regra típico, aquele top, regulamentar a fiel execução da lei, né, de acordo com a lei, uma melhor execução dela, propiciar uma melhor execução. Aquilo é o poder regulamentar que decorre do artigo 84 da Constituição Federal. Porém, os órgãos administrativos também emitem atos normativos, editam atos normativos gerais, abstratos, portarias, regimentos, etc. Atos que não podem contrariar a lei, né? Não podem contrariar a lei, só para a função administrativa mesmo, inerente à própria função, para o funcionamento do órgão ali e tudo mais. Então, a doutrina traz que isso seria o poder normativo. O poder normativo seria quando órgãos administrativos editam atos para melhor funcionamento, atos gerais, abstratos, estariam exercendo o poder normativo. E aqui seria, de fato, o poder regulamentar. Como se um fosse um pouco diferente do outro. Porém, alguns doutrinadores falam que são a mesma coisa e tem questões que colocam como se a mesma coisa também fosse. Por isso é bom dar ali, saber isso aqui direitinho. O poder normativo, tem gente que fala que é só isso. Poder regulamentar seria isso, poder regulamentar tipo. E tem banca que embola tudo e aí você precisa sentir a questão, né? Não adianta chorar, já falei, banca, só fuder com areia ou qualquer coisa que dê para esfolar bastante o candidato. Então, formas de exercício do poder regulamentar. O decreto regulamentar ou decreto executivo. Esse aqui é o típico exercício do poder regulamentar. Artigo 84, compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar, expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, ou seja, o poder executivo ele sanciona a lei, mas o poder regulamentar está aqui. Decretos e regulamentos para fiel execução da lei. Poder regulamentar. Fiel execução da lei
segundo lege, não pode ser contra lege, né? E melhor, ou seja, um ato derivado, atos editados normativos na forma de decreto, estabelecer normas gerais abstratas com finalidade de esclarecer, detalhar e viabilizar a execução da lei regulamentada. O decreto de armas, que dá uma confusão danada. O Estatuto do Desarmamento, ele cita lá porte de arma de fogo, de uso permitido, proibido, uso restrito. Então, qual calibre que é permitido, restrito ou não? Na lei não traz. Ou seja, cabe ao chefe do Poder Executivo especificar, mediante decreto, a lei de armas. Qual calibre vai entrar como restrito, permitido e etc. Sendo que ele não pode contrariar a lei. Tá? É só para melhor regulamentar a fiel execução daquela lei. Esclarecer, detalhar e viabilizar a execução das leis. Grave isso, que não tem choro. O STF aceita a tese que o decreto executivo possa criar obrigações secundárias ou derivadas para a fiel execução impostas pela lei. Lá, acabamos de falar que não pode inovar no mundo jurídico, mas o STF entende que excepcionalmente, caso o legislativo tenha falhado ali e aquela obrigação imposta ela não consiga ser atingida de forma direta, pode, por decreto executivo, o chefe do executivo colocar obrigações secundárias para atingir aquela obrigação que a lei trouxe. Tá? Ele não pode criar obrigações moda caralho, apenas criar subsidiárias para que aquela obrigação trazida pela lei possa ser cumprida. Não cabe delegação do poder regulamentar do chefe do Poder Executivo, porque é uma competência exclusiva do chefe do Executivo. Não precisa a lei trazer a possibilidade de regulamentação. A lei não vai trazer, no Estatuto do Desarmamento não tem. Pode o Poder Executivo regulamentar esse decreto? Não precisa. Porém, não pode sair a administração pública querendo regulamentar Deus e o mundo. Só cabe regulamentação de lei que envolva a administração pública. O Estatuto do Desarmamento, ele envolve diretamente a administração pública, até porque é a Polícia Federal que exerce o controle, muitas vezes, é ele que expede a autorização. Então, é função administrativa. Envolve a função administrativa, eu posso regulamentar. Não contrariando a lei, não criando obrigações moda caralho, eu posso regulamentar. Né? Mas não posso sair querendo regulamentar o Código Penal, posso sair querendo regulamentar a própria Constituição, posso sair querendo regulamentar Deus e o mundo. Posso regulamentar leis que envolvam a administração pública. Pode estabelecer a lei, normalmente a lei ela tem vigência, ela tem eficácia assim que ela entra em vigência, certo? Porém, se a lei estabelecer que só terá efeitos a partir do decreto executivo que a regulamente, ela pode trazer isso, ela fica suspensa até que esse decreto seja emitido. Porém, embora ela traga que deverá ter um decreto executivo para regulamentá-la, ela pode trazer um prazo. Por exemplo, tem 1 ano o Poder Executivo para regulamentar a presente lei. Se decorrido esse 1 ano, o chefe do Executivo permanecer inerte, for omisso, não realizar o decreto executivo, essa lei passa a ter efeito, passa a ter vigência do jeito que ela tiver. Então, e os atos, o poder regulamentar, o decreto executivo, ele sofre o mesmo controle dos demais atos, controle de legalidade, etc. Porém, além dos controles normais, ele ainda pode ser sustado pelo Congresso Nacional, caso o chefe do Executivo exorbite a sua competência. Vamos supor, eu só posso, a lei ela é para regulamentar, o decreto, é para regulamentar uma lei. Então, se o Poder Executivo, o chefe, ele começa a cagar regras demais, criar direitos e obrigações mediante o decreto, ele quer legislar, ele quer fazer algo que não é competência dele, o Congresso Nacional vai lá e susta o ato do chefe do Poder Executivo, no caso federal, presidente da República. Então, agora nós vamos falar dos decretos autônomos. Decreto autônomo são atos gerais e abstratos sobre o funcionamento e organização da administração pública, desde que não implique aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. Questões adora esse conceitozinho, tá? Tá no artigo 84, só que agora no inciso 6, dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração pública federal, quando não implicar despesa
aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, organização da administração, desde que não implique aumento de despesas, nem crie ou extingue órgãos. E na linha B, extinção ou funções de cargos públicos quando vagos. Essa é o decreto autônomo, artigo 84, inciso 6. Isso aqui precisa saber, embora tenha algumas intempéries na doutrina, porque a linha B ela não é um ato normativo, ela é um ato administrativo de efeito concreto. Ela não configura um ato normativo, não é geral e abstrato. Ela vai lá e extingue o cargo. Então ela cria, ela muda o mundo jurídico, né? Então não é um ato administrativo de efeito concreto, mas não vou entrar muito nisso não, porque ali entra como decreto autônomo e entra como poder regulamentar. Chamado de decreto autônomo, porque ele inova no mundo jurídico. Ele é ato primário, decorrente da própria Constituição. Então o decreto executivo ele fazia o quê? Regulamentava a lei para sua fiel execução. O decreto autônomo, ele inova no mundo jurídico, ele não regulamenta uma lei, mas mesmo assim é considerado poder regulamentar. Lembra que eu falei que era o poder regulamentar típico do decreto executivo? Aqui, embora não há uma discussão doutrinária, as questões e a doutrina entende que sim, que as bancas trazem, que é sim o poder regulamentar. Então, o STJ define que os decretos autônomos são admitidos na hipótese expressamente prevista no artigo da Constituição Federal. Por causa disso, que não é um ato regulamentar típico. Então, só pode nessas questões. Não extinguir cargos, não criar despesa e só distinguir cargos vagos. Não pode criar e extinguir órgãos, criar e extinguir órgãos, nem aumentar a despesa. E pode extinguir cargos e funções vagos. O regulamento autorizado, a última função, não está na Constituição Federal. A lei autoriza o administrador a completar as disposições da lei e não apenas regulamentar. Aqui ele completa, ele não regulamenta. Um exemplo muito bom são as agências reguladoras, né? O STF entende constitucional, embora não esteja na CF. Por quê? Porque é uma complementação de ordem técnica e especializada. Não é feita como substitutivo do Poder Legislativo, né? É só um véio da autorização totalmente em branco. A matéria não é reservada à lei, a matéria que as agências reguladoras vão complementar. Ela complementa a lei de forma técnica. Exemplo, lei de drogas. A lei de drogas traz que é proibido portar, vender, etc. drogas. O que é drogas? A lei de drogas não define isso. Cabe a quem? Cabe à Anvisa, que possui capacidade, competência técnica para definir o que é ou não droga. Então, na portaria da Anvisa é que vai se definir o que são drogas, que vai gerar punição para o traficante ou para aquele que porta para consumo próprio, entendeu? Então, isso é o decreto autorizado. As agências reguladoras, elas usam de competência técnica para complementar a lei, diferente do decreto executivo, que apenas regulamenta, aqui ela complementa. E o controle judicial do poder regulamentar, nós vamos ter duas hipóteses. Se ele for regulamentar propriamente dito, fiel à execução da lei, ele sofre um controle de legalidade, porque os limites dele tem que estar dentro da própria lei. Então, vai ser um controle de legalidade, né? STJ. Se for um decreto autônomo com caráter normativo, a linha A, que a linha B, ela é um efeito concreto. Então, um ato de caráter normativo que está no inciso 6, a linha A, sofre controle de constitucionalidade, porque ele afronta a Constituição. É um decreto autônomo, ele não regulamenta a lei, então ele não tem uma lei para servir de base, a base dele é a Constituição. Então, se o chefe do Poder Executivo exorbitar algo, vai estar exorbitando a competência que a própria Constituição Federal trouxe a ele. Então, é um controle de constitucionalidade. Gravem bem isso. Se for um decreto executivo que contraria a lei que ele regulamenta, controle de legalidade. Se for um decreto autônomo da linha A, do 84, inciso 6, controle de constitucionalidade, porque ele vai estar afrontando a própria Constituição. Beleza? Vou dar mais uma pausa aqui, por questões técnicas. Tomar uma aguinha, café, dar aquela respirada, vai ver.